para gravar aqui, mas tudo bem. Então, aqui, se a gente for olhar esse nosso número de Nash aqui, aumentou, só que o que ele está dando mais, importância? Vocês concordam que ele está dando mais importância? Ele está dando mais importância, ó, 0,04, 0,03 e 0,005. Ou seja, a minha chuva de anteontem e a minha chuva de ontem, elas estão sendo mais importantes do que a minha chuva de hoje, né? Vamos considerar que essa chuva A aqui é de ontem, tá? De ontem, de anteontem, de anteontem. Por que essas duas anteriores aqui estão sendo mais importantes para a minha função do que essa? Tá vendo aqui, ó? Porque essa primeira, eu não posso elevar ela a esse pico, como ia acontecer naturalmente no meu sistema. Então, ele eleva ela aqui para a segunda conseguir subir ela o mais próximo aqui, tá vendo, ó? Só que como nesse meio tempo aqui, ó, entre esse pico e esse, eu tenho essa queda, o meu modelo, como ele não tem essas funções de transferência hidrológica, o que acontece? Automaticamente ele me dá uma queda aqui, ó, que no meu gráfico real não existe. Meu gráfico real, mesmo eu não tendo chuva aqui, ó, entre esses 2 dias, quer dizer, eu tenho até chuva, mas uma chuva pequena, a minha vazão continua subindo. Por quê? Porque houve uma alimentação da água, a água escorreu subsuperficialmente, começou a ir para o rio. Ou seja, essa primeira chuva aqui, que encheu meu solo d'água, ela não deixou a minha vazão cair. Eu continuei subindo a minha vazão, mesmo tendo uma chuva menor aqui no meio. E isso meu modelo não consegue representar. Tá? Meu modelo é limitado aqui, tá? Ele não consegue representar isso de maneira nenhuma por conta de eu não ter essas funções de transferência, tá bom? Mas, de qualquer forma, pessoal, a gente tem um Nash aqui bem razoável, de 0,58, que pode ser considerado um Nash aí intermediário, né? Em termos de acurácia aqui, ó. Se a gente for olhar... não tá aqui. Mas... o meu Nash aí, de 0,58, vai ser um Nash que estava razoável, tá? Ele está bem razoável aqui. E lembra que eu falei para vocês daquele pico que ficava fora aqui, ó? Que ele acontecia antes do pico real? Hoje, mesmo que eu não esteja conseguindo achar o pico real, vocês estão vendo que eles estão acontecendo exatamente no mesmo dia, que para mim, hidrologicamente, isso é bastante importante, que o meu modelo, ele não está conseguindo achar a magnitude do meu pico, né? Que o meu pico foi aqui de 7 de vazão, ele achou 5 e pouco, só que eles estão no mesmo período, eles aconteceram no mesmo dia. E isso, para mim, aqui é bem importante, né? Que meu pico não venha 2 dias antes do que veio na verdade. Ele veio na magnitude certa, só que veio 2 dias antes, né? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com enchente, com desastre, eu calcular que o meu pico vai vir num dia, ele vem 2 dias depois, pode ser que as minhas medidas aí não sejam razoáveis. Aqui, ó, eu tinha deixado aqui, esqueci, ó. O meu Nash aqui, ó, que é esse NSE aqui, tá? O meu Nash, de 0,5 a 0,65, ele é considerado satisfatório. O nosso deu aqui 0,58, ou seja, temos um Nash satisfatório, tá? Acima de meio, o Nash já é considerado satisfatório, que é um modelo que funciona. Ou seja, pessoal, a gente aí em algumas horas, né, 2 horas da aula passada, menos de 1 hora hoje, conseguimos um modelinho bem razoável aqui, bem simples, e que nos responde hidrologicamente de uma forma satisfatória, tá? A gente consegue prever vazão dessa bacia de uma forma satisfatória. É claro, como eu não tenho funções de transferência hidrológica, as minhas ascendências e descendências, elas são muito abruptas perto da realidade, ok? Olha como a descendência aqui ela é bem suave, aqui é uma descendência abrupta. Por quê? Porque a gente está variando muito conforme a chuva, tá? A gente está usando só precipitação, então é claro que o valor da precipitação, que é esse gráfico de cima, ele
interfere, assim, substancialmente nos resultados do meu modelo. Ok? Então, vamos para a próxima planilha aqui, que é essa 4PP. Bom, aqui a gente já tem uma função um pouquinho diferente. Eu vou, de novo, colar ela aqui do lado, como valor, e vou zerar ela aqui, ok? 0, 0, 0, 0, 0. Pessoal, ficou... Opa. Ele vai dar o erro aqui de número por conta da exponencial ali. Tem alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Sem dúvidas? Por enquanto, tudo certo. Aqui, então, a nossa fórmula já vai ser uma fórmula diferente. A gente estava com cálculo... Ô, Rafael, desculpa, você está, assim, essas abas, cada vez mais você está refinando, né, a sua... Isso, Diego. Na verdade, a gente vai mudando a proposta do modelo, tentando refinar. Pô, isso aqui deu certo, né? Assim, deu certo usar a chuva de hoje e de ontem. Vamos usar de anteontem também para ver se melhora? Tá? Isso é um processo de construção lógica assim, de modelo. Mas você vai ver que muitas vezes, que nem nesse caso agora, o nosso modelo vai voltar. A gente tinha um Nash melhor na forma anterior do que nessa, tá? Perfeito. Tá? E o que a gente está fazendo aqui, então? A gente está pegando o valor de A, multiplicando pela chuva de hoje, que é o que a gente já estava fazendo. Só que, o que acontece? Vocês concordam comigo que essas suavizações aqui, ó, são curvas, certo? E eu não consigo curva em equações de primeiro grau. Né? Equação de primeiro grau, eu sempre vou ter... as minhas funções vão ser retas, né? E eu vou ter... eu não vou conseguir essa suavização, vamos dizer, aqui, ó, que meu modelo daria. Essa suavização, em forma de curva mesmo, né? E não de reta, ela aconteceria em equações acima de segundo grau. Então, o que a gente faz aqui, ó? Colocamos uma exponencial m aqui na nossa fórmula. Então, a constante A vezes a chuva de hoje, né, o parâmetro de hoje, elevado a um novo parâmetro aqui, que é o parâmetro M, tá? Mais B, que é o parâmetro que multiplica a chuva de ontem, elevado a um novo parâmetro N aqui, ó. Mais C. Porque, bom, vamos ver se a gente consegue, a partir de então, que a nossa curva, ela seja curvas que saiam do primeiro grau e consigam suavizar o nosso modelo aí, né? Vamos começar como a gente sempre põe aqui, 0,1, 0,1. Aqui a gente põe, vamos pôr 1, né? Só para... Se a gente colocar 1, a gente vai manter, basicamente, elevado a... Opa, eu coloquei no C aqui, o C está errado. O C aqui eu vou pôr 0,75, que é um valor que tem dado certo para ele. Se eu colocar 1, vocês concordam que eu vou estar trabalhando com o meu elevado a 1 aqui. Em teoria, eu não mudei nada, né? Tá elevado a 1, beleza. Então, eu vou mudar isso aqui, eu vou pôr elevado a 1,5, né? Vamos ver o que meu modelo traz para mim aqui. Bom, ele está chutando um valor aqui psicodélico aqui, né? Vamos mudar os valores aqui. Mesmo assim, ó, a minha vazão está lá embaixo, eu estou dando vazões absurdamente altas aqui. Então, provavelmente, isso aqui vai ter que ser menor do que 0. Menor do que 1, desculpa. Aí eu já consegui vazões muito baixas aqui, talvez trabalhar com 1,2. Bom, temos um Nash ruim aqui, né? Pessoal, eu vou deixar muito para vocês, ó, aqui, ó, o fator exponencial, tá vendo?
eu vou deixar muito para vocês trabalharem com isso na casa de vocês aí, tá? A ideia aqui é mais mostrar um pouquinho para vocês. Isso aqui é o Nash ideal, tá? Se a gente aplicar até o solver aqui, agora está funcionando meu solver, vamos aplicar aqui o solver, resolver. Ok. Deu um Nash de 0,43, que é pior do que o Nash anterior. Mas, assim, vamos olhar esse parâmetro aqui de comparação. Aqui a gente conseguiu um Nash de 0,41, certo? Usando precipitação de hoje, precipitação de ontem. Nesse aqui, é precipitação de hoje, precipitação de ontem, com um valor elevado. Ou seja, o meu valor elevado deu uma melhora de 2%, aí, uma melhora muito baixa, né? Eu compliquei um pouco aqui as minhas vazões, os meus cálculos, e ele me deu um Nash muito semelhante ao que eu fiz sem usar, né? Sem usar o exponencial. Agora, pessoal, a gente vai... Isso aqui, ó, é um modelo, pessoal, chamado de modelo paramétrico, ok? Paramétrico é quando eu tenho esses parâmetros aqui, que eu vou ajustando os meus parâmetros, que multiplicam as minhas variáveis que eu quero aí, que são precipitação nesse caso. Agora a gente vai entrar no modelo chamado autorregressivo, ok? Então vamos zerar aqui, ó, o modelo autorregressivo, vamos deixar ele 0 aqui, ok? Ponto. Zeramos o autorregressivo aqui. O que é o modelo autorregressivo, pessoal? Um modelo estocástico, né? Um modelo que considera basicamente um modelo, nesse caso aqui, ele ainda nem é estocástico, né? Ele é um modelo simplesmente autorregressivo. E o que é? Vou deixar para vocês analisarem aí. O que mudou desse modelo para os modelos que a gente vinha usando? Olhem a fórmula dele aí. O que muda? Ele vai levar em consideração dias anteriores ainda, em vez de um dia só? Mas os nossos já vinham considerando, né? Hoje, ontem e anteontem. Ele está levando em conta vazão ao invés da precipitação? Exatamente, ele está levando em conta a vazão em vez da precipitação. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando, para considerar a minha vazão de hoje, meu Q, pode ver que ele tirou o QI aqui, né? Porque eu estou querendo achar o QI, a vazão de hoje, certo? Ele já está uma vazão no tempo anterior, então a minha vazão de hoje vai ser igual à vazão de ontem, multiplicada por uma constante A, mais a minha vazão de anteontem, multiplicada por uma constante B, mais a minha vazão de anteontem, multiplicado por um conceito C, mais D. Bom, quando eu brincar com isso aqui... Opa! Olha que maravilhoso isso aqui. Pus 1 aqui no meu gráfico. O que vocês acham desse gráfico aí, ó? Olha o FO dele. 0,74. Caramba, eu só mexi 1 aqui. Eu nem precisava desses outros aqui, certo? Ó, se eu colocar esse aqui, ele vai piorar muito o meu Nash, ó. Tá, mas vamos colocar ele bem baixo aqui. 0,05. Piorei meu Nash, mas ok, né? Piorei meu Nash de novo. E o D aqui, vamos usar aquele que a gente vinha usando, 0,075 aqui. Nossa, ele piorou muito aqui, meu Nash. Esse D aqui eu vou deixar zerado, porque ele tá só piorando a minha vida. Vamos tirar esse aqui por 0,8. Tem um Nash de 0,73 aqui. Já vamos pro processo de resolver aqui com o solver. Vai lá, solver, resolve minha vida aí. Ele vai me dar um Nash de 0,76, que usou um D bem razoável aqui, de 0,18, o A de 0,84,
desconsiderou a vazão de ontem, concorda? A vazão de ontem, de ontem não, de anteontem, ele zerou, minha vazão de anteontem não está colaborando muito com a minha conta, a minha vazão de anteontem está colaborando. Ou seja, a minha função aqui, efetivamente, do jeito que está, pessoal, eu podia excluir esse segundo termo, né? Podia ficar Q igual a A vezes QT menos 1, mais C vezes QT menos 3 mais D, porque esse B aqui está zerado, ou seja, esse B para mim não vale nada. Vazão de 0,76. O que vocês acham dessa vazão de 0,76 aí? Esse aqui vai caber para a gente uma discussão um pouquinho maior. Tem um Nash bom? Tem, muito bom. Muito bom, né? Se a gente for olhar aqui o parâmetro que a gente pôs, 0,76, ó, acima de 0,76 é considerado very good aqui, certo? Muito bom. Muito, muito bom. Qual que é o problema? Isso aqui, as equações autorregressivas, né, as séries autorregressivas, elas têm um problema, né? Que chama séries de Markov, elas têm uma função, elas têm um problema muito sério. Qual que é o problema dela? Vocês concordam comigo que para mim achar uma vazão ideal, se eu considerar, imagina hoje, eu vou pegar e falar assim, qual que é a minha vazão de hoje? Eu pego a minha vazão de ontem e coloco ela no lugar, que é exatamente aquele primeiro teste que eu fiz, ó. 0 aqui e 1 aqui. Ó, meu Nash é praticamente igual. A curva é exatamente a mesma. Faz sentido ser exatamente a mesma? Faz, né? Eu estou pegando a minha série de hoje e dizendo o que para ela? Que eu vou pegar a vazão de ontem e vou substituir a minha vazão de hoje pela minha vazão de ontem. A curva vai ser igual? Vai, porque eu estou transferindo a minha vazão de ontem para hoje. Então, a minha curva vai ser exatamente igual, só que ela vai ter um problema. Qual é o problema? Ô, Rafael, o que eu estava vendo aqui é que o pico, por exemplo, da vazão real, ele estava um pouco bem acima do projetado, né? Isso aí poderia ter impacto no seu dimensionamento, por exemplo, você vai dimensionar de acordo com o projetado e o seu real está muito acima. Poderia ter algum impacto em relação a isso? Sim, mas acho que esse não é o nosso problema. Ó, tirando o solver, colocando aqui, ó, o A igual a 1 e zerando todo o resto, o que eu estou fazendo colocando o A igual a 1 e zerando todo o resto? Vocês concordam que eu estou pegando o meu modelo e falando que o B, C, D, I aqui não serve para nada, que a minha função só fica A vezes Q de ontem, ok? A minha vazão de hoje é igual à minha vazão de ontem. É isso que eu estou falando. A curva está igual? Aqui, ó, no meu gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui. O que vocês acham da curva? Tá mais parecido assim do que do quando você usou o solver, né? Aqui a minha curva está exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Só que ela tem um problema. Qual é o problema? Ó, olha a fórmula matemática aqui, ó. Eu coloquei que meu A vale 1, certo? Se meu A vale 1, a gente vai ter o quê? Que Q igual a A que multiplica a minha sua vazão. vazão de hoje é igual a vazão de ontem, né? Exatamente. A minha vazão de hoje é exatamente a minha vazão de ontem. Concorda que a curva tem que dar igual? Por isso que ele chama autorregressivo. Eu faço uma autorregressão do próprio parâmetro que eu quero encontrar. Isso
Em teoria, quando eu zero tudo e coloco 1 aqui, minha curva é maravilhosa, é a mesma. Só tem um problema. Ela está um dia atrasada. Adianta eu prever que eu vou ter uma enchente amanhã e a enchente da hoje? Não adianta. Porque isso aqui, pessoal, por mais que meu Nash dê muito bom, não faz sentido matemático. Eu estou pegando a minha vazão e dizendo que a minha vazão de ontem vai ser igual, a minha vazão de hoje vai ser igual a de ontem. Ela não vai ser igual a de ontem, nem a pau. Ô, Thiago, quando você fala que é autorregressivo, é no sentido de se zerar todos os outros parâmetros, menos o A, assim, como se fosse fazendo uma regressão, aí ele vai cair exatamente nesse gráfico igual, só que um dia depois. Não, o autorregressivo, Mateus, Rogério, é que é o seguinte, eu vou usando como parâmetro do meu modelo o próprio valor do que eu quero encontrar das datas anteriores. É diferente quando nos outros, quando a gente usou aqui, ó, é diferente de eu querer vazão e usar precipitação de hoje, de ontem e de anteontem. Aqui, eu quero vazão e estou usando vazão. Então, é muito fácil do meu modelo me enganar. Por que é muito fácil dele me enganar? Porque a minha curva fica linda, maravilhosa, meu Nash fica lindo, maravilhoso. Só que eu estou falando que a minha vazão de hoje vai ser igual a de ontem, deslocada no tempo. Tá certo, é isso. Só que isso, para mim, em termos hidrológicos, não significa nada, porque eu vou errar todo dia. Eu vou acertar sempre o dia seguinte, relacionado a hoje. Ou seja, eu estou prevendo uma vazão de hoje igual a de ontem. Só que assim, primeiro, que a vazão de hoje não vai ser igual a de ontem, e eu estou errando ela 100%, porque o que eu estou falando que vai acontecer hoje foi o que aconteceu ontem, isso não é real. Mas, matematicamente, o meu Nash dá bom. Entende? O meu Nash fica bom. Porque a curva é exatamente igual. Mas você fala, Tia, se a curva é exatamente igual, esse Nash não tinha que ser 100%? Tinha. Ele não é 100%, por quê? Porque ele não acertou nenhum valor. Todos os valores ele está atrasado, ó. Todos os valores ele está atrasado. Só que matematicamente me parece uma solução razoável, tá? O autorregressivo pode ser usado para algumas coisas? Pode, mas em geral, né? Se eu fizer isso aqui, ó, usar o que o meu solver dá, que é basicamente usar a minha vazão de ontem, um pouquinho, 0,034, da de anteontem, e um pouquinho do meu D, que dá um Nash de 76, eu vou ter um valor interessante. Minha curva não vai mais ser igualzinha. Só que vocês percebem, ó, que todo pico e todo vale são atrasados, ó. A minha curva de vermelha, ela está deslocada da azul no tempo. Inteira. Isso quer dizer que eu estou usando o autorregressivo aqui de maneira errada. Bom, mas o meu autorregressivo me ajuda a ter suavização nos vales e nos picos. O que a gente pode propor? Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o SISPREV, que foi um modelo desenvolvido como o SISPREV, Sistema de Previsão de Vazão. Esse modelo foi usado em várias bacias hidrográficas do Brasil aí para previsão de vazão da ANEEL, tá? Então é um modelo que ele foi usado. Ó. Então ele é um misto de autorregressivo com paramétrico, o SISPREV, que é esse modelo. SISPREV é o nome comercial dele, tá, pessoal? E o que ele faz aqui? Bom, a gente viu que usar a vazão do dia anterior é bom por um lado e ruim por outro, ok? E a gente viu que usar a chuva de hoje e de ontem é bom, porque, na verdade, ele não vai deixar o meu modelo que usar a vazão de ontem e de anteontem para fazer uma curva parecida. Esse modelo aqui, pessoal, então, o que acontece? Vamos pôr o solver para resolver aqui já. Vamos ver o que o solver vai dar. Ó, o solver achou um padrão de 0,84 aqui. Opa, um valor bom, certo?
Aqui ele achou um modelo 0,84 e o modelo de uso real, tá? Aqui é um modelinho um pouquinho diferente do que a gente tem aí, ó. Aqui ele vai ser usar a chuva e a vazão dos dias anteriores aí, tá vendo, ó? Ele deu um Nash de 0,88 aqui, tá? E são dois Nashes diferentes, um para a curva amarela, esse aqui é o da curva amarela, e esse aqui é o da curva vermelha, tá? Ele vai ter uma diferencinha aí, básica aí de deflúvio. Ele está fazendo o cálculo do deflúvio, ele está fazendo o cálculo aqui com o deflúvio observado, tá? Esse aqui, ele está usando como o valor a diferença da curva amarela para a vermelha, pessoal, é que a vermelha considera a chuva de ontem e de anteontem aqui, ó, na inicialização do modelo, a vazão de ontem e de anteontem, desculpa, no nosso modelo, ele considera a vazão real, o deflúvio observado. Esse aqui, que é cadê? Esse aqui, ele considera a vazão de anteontem uma vazão da própria série, que ele mesmo gerou, tá bom? Então, imaginando que você vai fazer um cálculo aí futuro de vazão, e você não sabe qual que é a vazão de ontem e de anteontem. Então, você começa com uma média aqui, tá vendo? 1.1, 1.1, diferente desse aqui, que começou com o deflúvio observado aí, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, ele sempre está usando o deflúvio observado, tá? A minha vazão do vermelho aqui. Então, ele não está usando a chuva, a vazão de ontem e de anteontem calculada. Ele está sempre usando a real. Que isso eu posso fazer, né? Quando eu for fazer cálculo de vazão. Eu posso fazer ele usar a vazão real. Mas a gente percebe que o modelo que usa as vazões propriamente calculadas pelo modelo, ó, ele tem um resultado melhor, ele tem um Nash de 0,88 aqui, e este aqui tem um Nash de 0,84. Só que o que acontece? De qualquer forma, pessoal, aonde ele está carregando aí meu modelo? Aqui, ó, 77% da minha curva, ele está jogando 77% da minha curva na minha vazão de ontem. Ou seja, isso aqui eu estou carregando o meu modelo, o que leva basicamente meu modelo é esse parâmetro aqui, ó, minha vazão de ontem. Só que vocês percebam que quando eu faço essa curva aqui, ó, que é a curva amarela, que é a curva 100% usando o modelo, aqui, ó, o modelo de uso real, vocês veem que o meu pico, ó, ele não está tão desajustado, ó. Esse pico aqui embaixo, ó, ele ficou um pouquinho desajustado, ele está atrasado. Esse pico aqui, ele até adiantou um pouco, tá? O vermelho sempre vai ser atrasado, tá? Porque meu modelo, em geral, autorregressivo aqui tá lotado no autorregressivo. E o que eu posso tentar fazer, pessoal, é chegar num valor aqui mais razoável, onde a minha precipitação seja um pouquinho mais usada, certo? Eu não vou ficar usando só a minha chuva de ontem, minha vazão de ontem, de anteontem. Né? Eu vou dar um pouquinho de peso para a minha chuva, porque a minha chuva, em termos de previsão de vazão, ela é mais importante, né? E eu posso, então, tentar dar esse valor aí para ele, né? E aí eu posso ir mudando isso aqui, certo? Eu posso ir colocando da forma que eu achar mais razoável aqui. E tentando achar um Nash na mão aí, tá? Que essa é a brincadeira que eu vou deixar para vocês fazerem na casa de vocês, tá? Então, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui com ele carregar meu modelo no Q1 aqui? Para o meu real, ó, para o meu modelo de uso real, que é essa coluna aqui, ó, essa coluna aqui, para o meu modelo de uso real, não tá tão ruim, não, tá?
Tá? Se eu desconsiderar essa curva vermelha aqui, ó, considerar somente a curva amarela, que é a vazão, o modelo real e a chuva observada, o meu amarelo, ele não está fazendo meus picos atrasarem tanto, ó, tá vendo? Meu pico principal aqui, ó, ele foi menor, claro, a gente não conseguiu um pico em termos de valor na mesma magnitude, mas ele conseguiu um pico no mesmo dia, pelo menos, certo? Aqui eu tenho um pico no mesmo dia, ele está basicamente igual aqui, batido, né, em termos de quantidade. O meu modelo previu um pouquinho maior do que foi o pico real, mas ok, né? E só que eu estou com a descendência aqui muito ruim, ó. Os vales do meu modelo, eles estão muito ruins aqui para mim, ó. Esse vale aqui não tá muito bacana. E se eu usar o solver, em vez de ir para aquele ali, para esse aqui, ó. Não, vamos mudar, ele já estava, né? Eles dão muito parecidos aí. Então, o que acontece? Esse vermelho aqui, pessoal, não é mais o deflúvio que a gente está olhando. Esse vermelho é o deflúvio, ele usando sempre como a vazão de ontem e anteontem, a vazão observada e não a vazão calculada. Esse aqui sim usa a vazão calculada, tá? Então, esse seria, quando a gente faz previsões futuras de vazão, esse seria o modelo mais, que seria realmente utilizado. Então, é um modelo bom, a gente está num NESH aí na casa de 0,8, tá? Só que nesse caso aqui, ó, vocês concordam comigo que o modelo amarelo, se eu estiver usando, por exemplo, esse modelo para abastecimento, ele é o modelo que está dando para mim que eu vou ter muito menos vazão do que na realidade eu tenho, né? Então, imagina eu fazendo planejamento de uma cidade aqui, pensando que eu vou ter essa quantidade de água aqui, ó, na verdade, ele está falando que eu vou ter quase zero, eu vou ter 1 milímetro por dia aqui, né? Eu vou ter uma vazão bem mais razoável aí do que essa que eu previ, tá? Então, o Sysprev é um modelo real, de uso real, tá, pessoal? E então ele é um modelo, eu posso chamar ele de comercial, tá? Dentro do possível, chamar ele de comercial, porque ele é um modelo que realmente foi usado comercialmente, foi usado para planejamento energético aí. Então, é um modelo que podemos dizer que é um modelo já mais elaborado, né? Um modelo já mais elaborado. E aí, a gente vê que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? A gente colocou, dentro do que a gente vinha estudando, colocamos um modelo que usa chuva de hoje e de ontem, e que usa vazão de anteontem e anteontem, né? Juntamos aí o que a gente vinha fazendo, que era um modelo de previsão de vazão usando chuva, e um modelo autorregressivo, que é um modelo de vazão usando vazão. A gente misturou os dois. Conseguimos um modelo, um pedaço autoregressivo, um pedaço paramétrico. O problema é que quando a gente põe no solver, ele vai carregar o autorregressivo, porque o autorregressivo vai dar NESH melhor. Só que eu posso achar na mão, segundo o João, né, que é o criador desses modelos todos, o João disse que não existe solver nenhum que dispense a sensibilidade do hidrólogo, da pessoa que está ali mexendo nos parâmetros. E por que o João diz isso? Porque se eu não... Matematicamente, meu modelo vai entender que eu tenho que carregar no paramétrico.
Só que pode ser que, carregando no paramétrico, o meu pico fique fora do período. E isso, para mim, não dá certo. Então, eu vou ter que ir mexendo nos parâmetros para chegar, mesmo que meu Nash piore, mais perto do que eu estou propondo usar no meu modelo. Tá? Para que eu estou usando esse modelo? É para enchente? É para abastecimento? É para controle de reservatório? Não sei para que eu estou usando meu modelo. Então, assim, esse meu modelo, eu vou calibrar ele não conforme meu Nash é melhor, mas conforme meu Nash é melhor, segundo o entendimento matemático que eu tenho daquele modelo. Assim, eu não posso deixar ele carregar, zerar tudo e colocar minha vazão de hoje como a vazão de ontem, porque a gente já viu que matematicamente ele pode dar certo, mas na prática ele está errado. Na prática, meu pico, eu estou errando todas as vazões, só que na média, hora que o modelo faz cálculo de erro, ele dá um erro bom. Mas para mim, aquele erro, mesmo que matematicamente ele seja bom, ele é um erro que não é aceitável na prática, como aconteceu no modelo 100% autorregressivo. Certo? Então, a minha ideia é que vocês deem uma olhada aí, deem uma brincada com a planilha, tá? Tentem colocar a chuva e a vazão aí que vocês acharem da bacia de vocês, tá? Se vocês acharem uma chuva e uma vazão, peguem essa planilha e coloquem ela em todas as planilhas. Resolvam com o solver, resolvam na mão, mexam na sensibilidade do modelo ali nos parâmetros, vai olhando o que para aquela sua bacia está dando certo, o que não está dando. Façam essa brincadeira aí, que essa brincadeira de ir trabalhando com os parâmetros, elas são bastante importantes, tá? Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Como eu disse desde o começo, tá, pessoal? Disciplina de pós-graduação ela é um pouquinho mais complicadinha, no sentido de que a gente acaba deixando grande parte para os alunos estudarem em casa, tá? Então, assim, mas espero que vocês estejam entendendo o conceito do desenvolvimento de um modelo matemático hidrológico, tá? Não tem nenhum bicho sete cabeças até agora aí, conseguimos bons resultados, tá bom? Bons resultados com pouca coisa, com nada muito elaborado, nenhum modelo ultra elaborado aí. Na próxima aula a gente vai ver mais alguns modelos e já vou tentar dar o SMAP, que é o modelo final para vocês, para daí na outra aula, que é a última aula nossa já, né? A gente conseguir conversar aí sobre... Vocês vão me entregar a apresentação, né? Do artigo, e a gente conversar sobre o trabalho lá que vocês vão ter que fazer de calibração do SMAP e do MEL, para me entregar na última aula usando uma série de chuva, vazão e evapotranspiração que vocês conseguiram pegar aí na internet. Alguma dúvida, pessoal? Ties, ali não é uma dúvida, só não sei se é uma curiosidade, por que tanto nos dois últimos modelos que você mostrou, o B ficou sempre menor que o C no solver? Então, ele está dizendo que a chuva de ontem é bem menos importante, no caso último aqui, ó, ele mostrou 001, 002 para o B e 077 para o C. Aí ele está falando que a chuva de antes de ontem é umas 3 vezes mais relevante para o modelo do que a de ontem. Por que isso acontece? Calma aí. Você está falando que o B ficou maior que o A, é isso? Não, o C ficou maior que o B. No último modelo? Na resolução do solver. No penúltimo também. No penúltimo ele até zerou o B. Então, no último... no penúltimo ele zerou o B. Isso, no penúltimo ele zerou o B. Na verdade, o penúltimo, ele não está usando chuva, né? Ele está usando vazão de vazão, certo? Ele está calculando vazão a partir de vazão, certo? Aqui em cima, ó. Uhum. É o quê? O A que multiplica Q menos 1. O porquê que a vazão de ontem, de anteontem,
é pior do que a vazão de anteontem, né? Basicamente é isso que ele está dando, né? O B é zerado e o C tem um valorzinho. Provavelmente essa vazão não está representando. Isso aí é questão estritamente matemática, Rogério. O solver vai lá e olha, ele fala assim, ó, esse B aqui eu descarto, porque a contribuição dele, toda vez que eu ponho valor para ele, ele só piora meu resultado. Era isso Então, que eu estava assim, imaginando mesmo. Que ele ele piorasse. descarta B. Aqui no último modelo, o B é pior que o C, aí por um motivo bem claro, né? Por que que meu B é pior que meu C aqui? Porque o meu B está multiplicando chuva e o meu C está multiplicando vazão. E aí você concorda comigo que o modelo autorregressivo, lembra que eu mostrei para vocês que o modelo autorregressivo ali, ele vai no modelo autorregressivo, ele vai carregar o meu modelo de ele vai carregar meu modelo de vazão de ontem e de anteontem. Por quê? Porque a minha vazão de ontem e anteontem, por ser autorregressiva, elas vão ser melhores em termos matemáticos, tá? Então é claro que ele vai colocar meu C aqui, a minha vazão de ontem, como o principal fator de entrada no modelo. Ele está jogando 87% da minha decisão de gerar vazão em cima da vazão de ontem. Porque, e se olhar no modelo anterior, é aquilo que eu tinha falado. Se eu for lá, zerar B, zerar C, zerar D e deixar 1 no A, eu vou ter um Nash de 0,74, porque eu estou repetindo a chuva de ontem. Mas é exatamente isso aqui que acontece. Ó, o meu modelo, ele tem que usar... Ele até descartou E aqui. Deixa eu ver se ele está sem o E no solver. Ele está indo até a célula 5 e a UE está na 6. Ele tá... Bom, é só mexer lá no solver, isso. É só mexer lá no solver que dá certo. Nossa, aí ele melhorou bastante o gráfico amarelo ali, que estava dando uns desvios maiores. Quando colocou o E e fez o solver, olha lá como é que ficou. Ele ficou bem melhor. Só que aí, ó, esse picozinho aqui embaixo, tá vendo? Ele já deu uma extrapolada. O último pico lá, aquele mais... O segundo pico mais alto ali, tá vendo? Ele já deu uma erradinha nesse pico aqui maior. Só que, de novo, né? É aquilo que eu falei para vocês. Calma aí, eu vou colocar aqui. Apareceu o compartilhamento aí? Apareceu. Tá vendo que esse pico aqui, ó, você consegue ver meu mouse? Dá para ver o mouse, não? Dá. Esse pico aqui, ele piorou bem daquele resultado anterior que a gente tinha, né? Ele piora bem meu pico aqui. Mas isso, de novo, né? É uma questão de... Deixa eu resolver por aqui, vamos ver o que ele vai dar. Mas no solver que eu fiz aqui ficou diferente os valores aqui. O D não deu negativo igual no seu aí. Não deu? Mas é que o meu tá com um errinho aqui. Deixa eu resolver meu solver por aqui agora. Vamos ver se ele vai mudar.
Foi assim? Isso, agora tá igual. Agora tá igual, porque o meu eu tava resolvendo por esse aqui, só para ver, para ele otimizar, mas otimizando esse aqui, realmente ele dá isso, ó. Esse piquinho já melhorou um pouco aqui. E olha a minha descendência aqui, já melhorou bem, né? E ele carregou aqui, ó, em 0,7. Não é tanto assim. Ou seja, a minha vazão de ontem, que é o meu medo, sempre pessoal, meu medo é isso aqui acontecer, ó. Meu medo de carregar muito a vazão de ontem é isso aqui, ó. Carreguei 100% na vazão de ontem. Meu gráfico ficou lindo, só que inteiro errado. Lembra que a gente conversou? Minha função objetiva aqui, meu Nash, maravilhoso. Então, quando eu carrego muito meu C aqui, meu C é quem multiplica aqui, ó, a minha vazão de ontem, eu tenho que tomar cuidado. Porém, o que vale para mim aqui, como é a curva amarela, o meu pico do amarelo aqui, ó, não tá como o pico do vermelho, que é logo depois, que é aquele problema que a gente tem, né? O pico do vermelho aqui, o que acontece com o meu pico vermelho aqui? Ele está atrasado, certo? E eu não posso usar um pico atrasado, entenderam? Então, mas nesse caso aqui, o pico amarelo está dando certo. Ó, aqui ele atrasou um pouquinho, bem pouquinho, quase nada. Aqui ele está no pico, está certo, está acontecendo ao mesmo tempo, só que ele superestimou um pouco o pico. Aqui ele subestimou bem o meu pico, né? Ele deu um pico de 5, sendo que na verdade é 7 e pouco. Mas, de forma geral, a gente está representando aqui. Aí o que eu peço, então, para vocês, o que eu queria de vocês, é que vocês, em casa, trabalhassem com essa planilha nova, colocassem, possivelmente, os dados de vocês em todas as planilhas, fosse brincando com ela, fosse olhando a sensibilidade dos parâmetros dos modelos, tá? E entendendo, pessoal, e lembra de olhar aquela fórmula ali em cima, tentar entender o que o modelo está fazendo. Ele está calculando vazão a partir de chuva e evapotranspiração. Aqui ele está calculando vazão a partir de chuva de hoje, chuva de ontem, chuva de anteontem. Aqui ele está calculando vazão a partir de vazão de ontem, vazão de anteontem. E aqui ele está calculando vazão a partir da chuva e da vazão. Só que eu vou ter que olhar meu parâmetro para ver se ele não descarta minhas chuvas e só deixa a minha vazão. Que não foi o que aconteceu nos nossos dados ali. Só que vocês vão ter que olhar os dados de vocês. Porque os dados de vocês pode ser que ele carregue muito a vazão de ontem e dê aquele problema de eu ter duas curvas, só que deslocada no tempo, o que para mim não serve para nada. Fica um modelo ruim demais, né? Serve para nada, não. Tem algumas serventias, mas nesse caso aqui, para a gente de prever vazão, não faz muito sentido. Ok? Mais dúvidas? Acho que vão surgir conforme a gente for, né? Fazendo aqui, alimentando os dados aqui, né? Isso, faz o seguinte, vocês vão tentando fazer, pessoal, vamos anotando, as dúvidas na semana que vem, vocês, de repente, se vocês tiverem dúvida, ó, calma aí, Thiago, eu vou apresentar aqui a minha planilha e a gente vai discutindo por que será que pode ter acontecido algumas coisas, outras, né? E aí vai surgindo muito do trabalho que vocês vão fazendo. Mas o ideal é que vocês trabalhem um pouco em casa com isso, usem, avaliem aí as planilhas de vocês, peguem os dados de vocês, brinquem um pouco com os dados que já estão aí na planilha, para vocês irem entendendo melhor. E aí, qualquer dúvida, podem mandar também pelo WhatsApp lá no grupo agora, já que já tem o grupo, e podem também ir tirando aí as dúvidas por lá, ou na aula que vem a gente vai tirando ela por aqui. Combinado? Combinado, Rafael. Então tá bom, gente. Até terça-feira que vem. Boa semana para vocês aí. E qualquer dúvida, mandem lá no grupo. Beleza, boa semana. Valeu, obrigado. Boa semana, boa tarde a todos. Valeu. Até mais. Falou, tchau.